a palavra de Deus é aquilo que deve nortear a nossa fé. Você vai ler em 2 Timóteo 3,16 que toda a palavra de Deus é inspirada, ela é útil para ensinar o homem, para redargui-lo, para corrigi-lo, para instruí-lo na justiça, para que ele seja perfeitamente instruído para toda boa obra e tal. Então, você tem deduções. Deus, ele é um ser perfeito, correto? Não poderia ser diferente. Uhum. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é perfeito, também é uma Bíblia que é perfeita, é um texto perfeito. Não faz sentido Deus ser perfeito e ter inspirado um texto absolutamente repleto de imperfeições, de contradições e tudo. É um erro teológico, mas não é uma heresia nesse sentido geral. É, porque isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, não, a gente tem o caso da eleição e predestinação e tal, mas tem várias outras coisas que geram diferença entre as denominações, perfeito, né? Perfeito. Um exemplo que, para mim, você me fala se eu tô errado, mas pra mim é muito indiferente é se o cara guarda o sábado ou não. Certo. E aí, eu não guardo, né? Perfeito. Mas também se o cara eu guardo, glória a Deus, filho, seja feliz. Ok. Né? Mas eu não sei se a motivação pode ser errada, tipo, do cara pensar algo ruim. E o fato também de que estava nos 10 mandamentos. Sim. Né? Tem um monte de lei lá no Levítico, lá, de não misturar 2 tecidos, não cortar a barba arredondada. Perfeito. Mas esse estava nos 10 mandamentos, né? O que o senhor pensa sobre a guarda do sábado? E como que a gente faz para... Opa, isso aqui é heresia, hein? Isso aqui é coisa de seita, isso aí tá erradíssimo, é pecado. E quando que fala, mas tudo bem, não quer, não faz, quer, faz, sabe? Como que a gente bota um filtro assim? Vou tentar responder a sua pergunta de trás para frente. Tá. Como que nós distinguimos, de forma geral, entendo eu, um erro teológico, um equívoco teológico de uma heresia? Uma das maneiras que talvez tenhamos de interpretar isso é ver se tal ensino ele é central, fundamental para a fé cristã ou não. Tá. Exemplos. Pastor, desculpa, você quer... Desculpa, refrigerante de cola entendi. gaseificado? Eu acho que aqui ainda tem um pouquinho de água aqui, pode deixar. Obrigado. Mas quiser tem uma xícara aqui, Muito obrigado. Manda. Tá, desculpa, pode falar. Imagina. Eu diria o seguinte, por exemplo, que Jesus voltará uma segunda vez, né? Ele veio uma primeira vez, se encarnou, e que ele voltará uma segunda vez é algo que todo e qualquer verdadeiro cristão deve crer. Tá. Então isso é fundamental, é central para a fé. Tá. Quando ele volta, se antes, durante ou após a grande tribulação, é algo secundário. Tá. Você não pode transformar isso num cavalo de batalha que venha criar inimizade entre os irmãos. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou ortodoxo, você que é meso é pós, você é herege e tal. Então eu acho que não é por aí. Então esse é um bom exemplo, né? Agora, isso é uma coisa periférica. Outra coisa, por exemplo, diz respeito a Jesus. Eu não creio que Deus se fez homem na pessoa de Jesus, então você não pode ser cristão. Isso é heresia. Você está mexendo numa coluna, na espinha dorsal do evangelho. Eu não creio que Jesus morreu na cruz, como eu disse minutos atrás, num contexto islâmico, muçulmano, aquela coisa toda, quer dizer, não dá para você ser cristão. Não creio que Jesus ressuscitou dos mortos, isso é central para a fé. Paulo vai deixar muito claro em 1 Coríntios 15 que se Jesus não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, acabou. Não tem fé cristã se a ressurreição de Cristo não for um fato histórico, com perdão pela redundância, estou enfatizando de propósito, né? Então, um erro envolve uma crença ou a omissão de um determinado ensino, ou a proclamação ou divulgação de um determinado ensino, que, por exemplo, no caso do erro, ele é mais secundário ou até terciário para a fé cristã. Mas a heresia é um elemento central. A Bíblia não é a palavra de Deus. Então, mas quem define o que é central e o que não é? Seria aquelas confissões lá de que Westminster, confissão de não sei da quanta? Eu diria, veja bem, as confissões de, enfim, você citou de Westminster, no contexto presbiteriano e tantos outros, né? Tem confissão batista, você tem várias outras. Hoje tem a confissão de fé da Assembleia de Deus, de outras tantas igrejas, né? Claro que as confissões de fé vão sistematizar, explicar e esmiuçar com mais detalhes aquilo que a Bíblia talvez não explicite em todos os textos, em todas as circunstâncias. Só que confissões de fé, confissões credais e tudo não são inerrantes, elas falham. Porque quem participou da elaboração e da escrita de uma confissão de fé não é uma pessoa inerrante. Agora,
os autores bíblicos, sob a inspiração do Espírito Santo, quando escreveram um texto sagrado, aquilo que se tornaria canônico, ao estarem sob a inspiração do Espírito Santo, não cometeram erros em tudo quanto escreveram e que se tornaria a palavra de Deus. Ah, mas ele escreveu uma carta aqui para a esposa ali. Ali pode ter erros, mas no texto que se tornaria a palavra de Deus, não. Esse é um pressuposto da fé evangélica. Tá. Lembra que eu estava comentando? Todos nós temos pressupostos. Então, o cristão, se ele quiser ser chamado de cristão, ele tem que ter certos pressupostos. Então, por exemplo, da Bíblia, você me perguntou, mas onde que está isso? Por exemplo, a ideia de que a palavra de Deus é aquilo que deve nortear a nossa fé. Você vai ler em 2 Timóteo 3,16 que toda a palavra de Deus é inspirada, ela é útil para ensinar o homem, para redargui-lo, para corrigi-lo, para instruí-lo na justiça, para que ele seja perfeitamente instruído para toda boa obra e tal. Então, você tem deduções. Deus, ele é um ser perfeito, correto? Não poderia ser diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia, que é a palavra de Deus que é perfeito, também é uma Bíblia que é perfeita, é um texto perfeito. Não faz sentido Deus ser perfeito e ter inspirado um texto absolutamente repleto de imperfeições, de contradições e tudo. Então tem questões que são óbvias e tem textos bíblicos que falam sobre isso, né? Então, por exemplo, crer em Jesus como Deus homem, é isso que me caracteriza, um dos elementos que me qualifica enquanto cristão. Então, se você vê-lo só como Deus, você vai cair num problema. Só como homem, como judeus e tudo, e muitos que nem creem que Jesus existiu como figura histórica, que já é uma extrapolação, né? Porque hoje, na academia, mesmo entre os céticos, sobejamente acredita-se que, de fato, Jesus existiu enquanto personagem histórica. Se ele é Deus ou não, é outra história, envolve elemento de fé. Agora, enquanto personagem que existiu há cerca de 2.000 anos e tudo, há praticamente um consenso na academia, né? Então, apenas uma pessoa que é, sei lá, anticristã, detesta mesmo os cristãos, a Bíblia, Deus e tudo, uma pessoa beligerante, talvez às vezes ignorante, que vai dizer que não. Você tem ateus que não creem em Deus, não, Jesus existiu. Judeus, Jesus existiu. E são historiadores, são acadêmicos, são caras pesquisadores sérios, eles dizem, não, Jesus existiu. Se ele era Deus, é outro departamento. Agora, para a fé, eu tenho que crer que Jesus foi Deus, é Deus e homem ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, esses elementos centrais, a ressurreição. Aí você me perguntou, quem define isso? A própria Bíblia. Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, porque alguns coríntios não criam na ressurreição. Está no contexto de 1 Coríntios 15. Olha só, uma igreja fundada por Paulo e tinha crente ali que não cria na ressurreição. Olha só. Você acha que não vai ter gente com crenças erradas na nossa igreja? Nós que somos miseráveis pecadores, não que Paulo não fosse, mas eu digo, Paulo está nível, né? Em outro nível. Se nas igrejas fundadas por Paulo tinha problema, você acha que nas igrejas de hoje não vai haver? Então, eu diria que a própria Bíblia nos explicita ou nos permite inferir quais são esses pressupostos que são centrais para a fé, sem os quais, se eu abandoná-los, eu de fato vou incorrer em heresia. E que não são secundários, dá para você divergir. A exemplo da volta de Jesus, como eu citei, a exemplo do batismo. Só quem batiza por imersão, a exemplo dos batistas e tantos outros, são corretos. Se batizar por efusão ou de outra forma, é heresia pura. Não dá para ir. O importante é que todos que creem sejam batizados, a despeito de o batismo nas águas não salvar. O que salva é a fé em Cristo por meio da graça, proporcionada pela graça, depositada na pessoa certa, que é Jesus Cristo, que salva o indivíduo pecador. Então, quanto a isso, nós não podemos ter distinções, porque Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que Jesus é taxativo. Então, se você disser, não, Jesus é um caminho, mas Buda é um atalho. Mas Maomé é um plano B. Mas Siddhartha Gautama é uma opção. Mas Krishna não sei o que lá. Você não pode ser cristão. Porque Jesus é taxativo. Pedro é em Atos 4,12, confirmando a fala de Jesus. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Então, se você quiser ser cristão, você não é obrigado. Mas deseja ser cristão? Desejo. Então você tem que ter uma fé
exclusiva em Jesus no sentido de vê-lo como único mediador entre Deus e os homens e que, portanto, nos proporciona verdadeira e eterna salvação. Mas aí eu entro num ponto que acho que talvez seja mais Sim. complicado ainda. Não sei se é mais complicado Sim. ainda. Beleza, então tem coisas que são secundárias. E você me perguntou do sábado e eu pulei, né? Mas, não sei mas se... aí ele entraria nessas coisas que são secundárias que não abalam nenhum Sim, pilar da sim, fé. perfeito, perfeito. Mas aí o ponto é, Duda, tem uma religião ali que eles, além da Bíblia, eles têm um outro livro. Uhum. Então a gente pode pôr o livro dos Mormons, negócio da Ellen White Perfeito. e tal. Tá, que já meio que caracteriza uma seita. O fato de eles terem uma seita significa que eles não podem ser salvos? Ou até vamos pegar um exemplo aqui mais comum ainda. Os católicos, Uhum. que têm idolatria. Uhum. Idolatria pela Bíblia, e no jeito nosso aqui de crer, é um pecado. O homossexualismo, pela Bíblia, também é um pecado. O cara que fuma, talvez é um pecado. Ele vai achar que sim, que não. Eu acho que não convém, né? Sim. E outras coisas. Eles podem ser salvos mesmo tendo esses pecados, uma vez que a salvação é pela graça? É uma boa pergunta. Porque tem aquele versículo lá Sim. também, né? Porque nem os efeminados, nem os idólatras, nem os avarentos. 6. Sim. Mano, aí ferrou metade da população. Os avarentos não vão ter lugar no reino do céu. Tipo, quer dizer o que isso, sabe? Se a salvação é pela graça e mesmo a gente sendo miserável. Sim. Aí, mais uma vez, o texto bíblico, o seu contexto, como eu disse minutos atrás, e o texto grego vai nos ajudar a desembaraçar esse nó. No caso de 1 Coríntios 6, você citou vários casos e vários pecados, homossexualidade, fumo, bebida, e, enfim, avareza, várias coisas, né? Veja bem, no contexto de 1 Coríntios 6, Paulo emprega um verbo ali que ele aparece na forma do presente e até mesmo verbos na forma do particípio presente. O que quer dizer esse palavrão? Paulo está falando sobre ações que são contínuas e constantes. Tá. Então é um sujeito que está vivendo na prática da homossexualidade, é o sujeito que está vivendo na idolatria, está vivendo na avareza e assim por diante. Mas na continuidade do texto tem uma parte da resposta à sua pergunta, mas ele vai dizer, e é o que alguns de vocês foram. Ou seja, o sujeito mudou. Que era homossexual deixou de ser, o que bebia deixou de viver na vida de bebida, o que estava mergulhado na prostituição deixou de ser, ou seja, essas pessoas são salvas. Tá. Então elas não estão mais vivendo na prática de. Então aí o contexto, os verbos gregos, o contexto todo de 1 Coríntios 6, quanto a esses assuntos primeiros que você citou, eu diria que eles nos dão esse tipo de resposta ou permitem-nos, né? Permitem-nos que nós tenhamos esse tipo de resposta. Tá. Agora, tem outras questões. Claro, o simples fato da pessoa fumar irá necessariamente torná-la uma pessoa, digamos que apta para ir ao inferno e tudo, mas se é uma pessoa que ela crê em Jesus pela graça, luta contra o vício do cigarro, ora vence, ora não. Eu tenho um exemplo particular na minha própria vida, né? Antes de me converter, eu fumei, jovem, eu me converti de novo, só para lembrar, por volta dos 20 anos, mas entre os meus 14, 15 até 17, uns 3 anos eu fumei. E eu fumava de 2 a 3 maços por dia. Nossa. E tentei parar uma vez e não consegui, tentei parar um mês, voltei, tentei parar um mês e meio, voltei, tentei parar 10 dias, voltei, e foi uma luta, digamos que infernal, e eu sou prova disso, isso aconteceu comigo, mas até que Deus, pela misericórdia dele, eu pronto, parei nunca mais, né? Mas a questão é, o cigarro de si só ou por si só, ele pode fazer com que a pessoa perca a salvação e a bebida e tudo? Bem, a Bíblia não vai entrar em todos os detalhes, mas ela vai dizer que os beberrões, não cita especificamente o cigarro, mas ela vai citar por exemplo, feiticeiros e outros, e o termo grego usado ali, no contexto de Apocalipse, por exemplo, diz respeito àqueles que usam drogas alucinógenas, ou drogas no sentido geral. Nesse sentido, o cigarro é uma droga. Né? Então, se a pessoa vive nisso, mas não é isso por si mesmo, isso acompanhado por uma vida de descrença, e continuamente embebida e mergulhada na descrença, na falta de fé em Cristo,
Nesse sentido, eu diria que sim. Porque o problema Né? é sempre a falta de Exato. porque é crer no Senhor Jesus, né? E será, exato. Aham. O ladrão penitente da cruz tinha um impenitente e o penitente. Uhum. O penitente, ou seja, o chamado bom ladrão, pela tradição de parte da igreja, o bom ladrão, ele se arrepende, ele não teve tempo nenhum de praticar boas obras ali. Uhum. Ele apenas pela graça de Deus, creu em Jesus, estava lá como criminoso, não teve como consertar os seus erros, Uhum. não teve como descer da cruz, ser descrucificado e reparar todos os erros cometidos, mas disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Reconheceu Jesus como o Senhor de um reino. Uhum. E ele falou: crê em mim, então hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uhum. É a fé. Sim. Então nem todos terão condições ou tempo hábil, como uma pessoa moribunda, por exemplo, ali à beira da morte, de praticar, digamos que, boas obras e de demonstrar frutos de que ela de fato é cristã. A própria fé dela, pela graça naquele momento, proporcionada e provisionada pela graça, é tudo quanto será suficiente para que ela seja salva. E glórias a Deus por isso. A santificação é sempre um processo longo, né? Perfeito. Ninguém se converte e vira santo do próximo Não, dia, de né? jeito nenhum. A gente vai reduzindo, pela graça de Deus, os pecados ao longo, né? Então, se fosse assim, não teria um. Não teria né? um. Você falando nisso, sabe o que você me fez lembrar, Duda, de algo que me comove na Bíblia? Muita coisa na Bíblia me comove. Mas você usou o termo santos, eu me lembrei do prólogo de 1 Coríntios. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, tinha divisão, tinha panelinha, um arrastava outro no tribunal, tinha um monte de dúvidas sobre o casamento, muitos deles não criam na ressurreição, alguns comiam carne sacrificada ao ídolo, era tragédia a igreja. Todavia, quando Paulo escreve, ele diz aos coríntios chamados santos. Você fala, meu pai, se os coríntios são santos... Eu tô bem, então, né? A gente acha que tá bem na fita, né? A gente olha com aquele olhar de superioridade, né? Mas eu acho isso tão maravilhoso, Duda, porque eu falo como a graça de Deus é maravilhosa.